Olá, pessoal. Essa aula ela tem por objetivo estar aprofundando um pouco mais a respeito dos itens que são discutidos no módulo de oncologia. A gente vai iniciar falando um pouquinho a respeito dos principais fatores genéticos e fatores de ordem também epigenética, que podem estar afetando de alguma forma o ciclo celular, e como que isso poderia ter alguma relação com os mecanismos que são ditos mecanismos de supressão, né, de algum tumor. Ok? Bem, a primeira situação que tem que ser compreendida, o que a gente está definindo aqui como epigenética, ela seria, na verdade, as possíveis modificações do genoma que vão estar sendo herdadas e vão estar sendo passadas para a geração seguinte. Só que quando a gente fala em modificações no genoma, a gente não está falando em alteração da sequência de DNA. Isso tem que ficar muito claro, porque existem algumas questões que são conceituais sobre epigenética, e às vezes a afirmativa da questão vem dizendo que essa herança dita epigenética, que ela contou com alguma alteração da sequência de bases, né, lá na cadeia do DNA. E isso seria falso, né? Não contemplo aqui. Os genes, será se eles eram os únicos responsáveis por estar conseguindo repassar as características biológicas, né, de uma geração para outra? Né? Esse foi um dos grandes questionamentos no início do estudo da epigenética, que gerou algumas provocações que levaram, então, ao desenvolvimento desse campo de estudo dentro da genética. E, na verdade, a gente sabe hoje que não, né? Que o passar dessas características biológicas, a expressão dessas características biológicas não depende unicamente, cegamente, desses genes que são herdados. Existem algumas variações que eles começaram a observar, que são variações não genéticas. Por isso, né, advém daí o termo epigenéticas. E isso pode ser adquirido, por exemplo, ao longo da vida, né, de uma pessoa, de um organismo. Até porque aqui os estudos contemplam não só seres humanos, mas também outros organismos. E isso pode ser frequentemente repassado, né, para os seus descendentes. Então, essa herança, que é dita herança epigenética, ela vai depender, ela vai ter ligação com pequenas mudanças na química desse DNA, né? Em algumas proteínas, por exemplo, que envolvem essa molécula de DNA. A gente sabe que a molécula de DNA é gigantesca e ela, na verdade, tem que estar compactada, né? E dentro dessa lógica da compactação, ela está compactada e enovelada em proteínas conhecidas, por exemplo, como histonas, né? Então, existem alguns radicais, né, algumas moléculas que facilitam essa compactação, essa condensação. Enquanto ele está compactado, por exemplo, se uma sequência específica do DNA está por mais tempo compactada, é uma sequência que ela não vai conseguir, a gente não vai conseguir expressar a informação que está ali. Se eu desenovelo, se eu descompacto, eu estou falando a favor de conseguir, então, expressar a informação que estaria guardada naquele DNA. Então, se você parar para pensar por esse viés, por esse lado, eu posso ter herdado uma sequência genética que, para mim, ela não vai ser interessante de ser lida, mas se eu conseguir manter aquela sequência compactada e novelada, eu não vou estar correndo risco. Agora, se eu, por determinantes externos, como hábitos de vida, o próprio ambiente social, os fatores ambientais, eu incidir sobre essa química do DNA, onde a informação estava compactada, e eu passar a descompactar a fita, ou sequências específicas da fita, aquela informação ela passar a ser lida e ser expressa, eu posso começar a ter alguns problemas a depender de qual gene que está sendo trabalhado ali, que está sendo lido com mais frequência. Essa seria a lógica. Bem, existem algumas alterações que devem ser citadas aqui, é interessante que isso fique claro, porque tem uma classificação muito grande, né, dentro disso, e tem algumas que são ditas alterações de ordem genética e outras que são de ordem epigenética, como a gente vai citar e vai aqui diferenciar. Então, por exemplo, dentro do grupo de alterações genéticas, por mutação, nós podemos aqui destacar quatro situações principais. A deleção, que é a primeira delas, seria uma possível alteração, uma mutação em que há uma exclusão de uma sequência do teu material genético.
Então, só por conceito é interessante a gente conhecer isso. Temos também um padrão de mutação que é chamado de mutação puntiforme dessa cadeia do DNA. Então, você tem a mutação de um códon específico, né, de uma sequenciazinha específica. Por isso ela é puntiforme, ou seja, é pontual. Puntiforme faz referência a um único ponto que foi alterado dentro da cadeia do DNA. Então, às vezes, quando você expõe a molécula de DNA a um agente como, geralmente, radiação, uma fonte de radiação, alguns agentes químicos também têm habilidade de promover isso, mas quando essa mutação, essa alteração é só num ponto específico, num códon específico, a gente chama de mutação puntiforme. Já a mutação por inserção, ela é interessante porque ela subentende que você inseriu, você acrescentou uma informação extra que não existia ali, né? Então, isso acontece muito, por exemplo, com a inserção de sequência de DNA viral. Então, você tem um vírus, vamos imaginar, por exemplo, o vírus do HPV, que tem uma relação com o desenvolvimento de alguns cânceres. Então, você tem esse vírus e a inserção do material genético desse vírus, quando ele infecta aquela célula, vai acrescentar uma sequência de DNA, de informação genética que não existia ali, né? Então, você pode, essa informação extra que foi adquirida, essa mutação por inserção que aconteceu, ela pode estar ativando algumas partes do nosso código genético ou, às vezes, até inativando a leitura de algumas partes desse código também. Ambas as situações podem chegar a ser prejudiciais. E nós temos uma outra situação curiosa, só mesmo por conceito, para deixar isso aqui registrado, que seria a mutação dita por translocação. Então, nessa mutação por translocação, a gente estaria mudando a posição de alguns genes, né? Então, só para isso ficar claro também. Bem, temos também uma situação interessante, que é quando essas alterações ocorrem por uma expressão aumentada. Então, eu tenho alguma situação que está levando a uma expressão, a uma leitura muito aumentada de alguma informação do meu código genético. Então, eu tenho dois conceitos que são importantes, que estão ligados a isso aqui. O primeiro deles é o de amplificação gênica, onde eu tenho duplicações repetidas de um mesmo gene. Então, eu tenho uma sequenciazinha genética ali específica e eu tenho duplicações repetidas daquele mesmo gene. E eu tenho a outra situação, que é a hiperexpressão gênica em si. Nessa hiperexpressão, não é apenas você observar que o gene está ali, mas que ele está sendo lido com uma frequência muito grande. Eu estou lendo aquele gene, aquela sequência, aquele pedaço do DNA, muitas vezes, estou produzindo muita fita de RNA mensageiro a partir da leitura daquele gene específico e, por consequência disso, eu estou produzindo uma determinada proteína em maior quantidade, né, que pode ser, inclusive, prejudicial. Agora, quando a gente fala sobre essas alterações de base epigenética, que é aquilo que está além do código genético convencional, né, que a gente conhece, nós temos aqui mudanças, modificações da própria bioquímica, né, dessa molécula de DNA. Tem uma imagem que eu vou mostrar aos senhores ali à frente, de um esquema que eu fiz, mas essas mudanças aqui, ó, bioquímicas do DNA, a mais importante delas é uma reaçãozinha chamada de metilação, né? Então, a gente costuma dizer assim, quando tu tens uma reação de metilação, lá naquela parte do DNA que estava compactado, né, e novelado, se acontecer esse mecanismo de metilação, de acréscimo do radical metilo ali, você vai estar suprimindo, provavelmente, a leitura daquele gene que vai continuar compactado, que vai ali continuar guardado. A gente pode ter também algumas mudanças em proteínas nas quais o DNA está envolto, né, enovelado. Eu tinha comentado isso com vocês, que é o caso das proteínas conhecidas como histonas, né? Então, eu tenho, por exemplo, reações de metilação nessas regiões das histonas. Vamos obedecer a mesma lógica que foi dita anteriormente. Então, se é metilação, eu estou falando de suprimir a leitura de um gene. Vou deixar aquela região compactada, não vou ler aquela informação. Mas o oposto também pode acontecer. A gente tem um outro padrãozinho de reação química que pode acontecer lá, uma mudançazinha bioquímica, que são as reações de acetilação, né?
Então, se uma reação de acetilação acontecer naquela regiãozinha lá do código genético, eu vou, na verdade, tender ao desenovelamento, eu vou tender a aumentar a expressão, a leitura da informação de algum gene que está presente ali naquela região. Tá? Lembrando que quando eu fico dizendo que uma reação de metilação ou uma reação de acetilação, ela possivelmente aconteceu, eu estou me referindo, eu quero que vocês entendam que de plano de fundo existem enzimas que podem estar ali trabalhando nessa região, fazendo essas reações, ou de metilação ou de acetilação. Bem, dentro dos estudos de epigenética, existe outra molécula interessante, que são os microRNAs, que eles também fazem parte dessas considerações. Há uma ligação aqui com uma sequência de RNA mensageiro, né? Esses ditos microRNAs, eles podem interagir com esse RNA, com o RNA mensageiro, e isso pode interferir no processo de tradução. Então, a gente sabe que qual é a sequência convencional lá do dogma da biologia. Eu tinha um gene, tá lá a nível de DNA, eu vou montar uma fita de RNA mensageiro a partir da leitura desse gene. Essa fita de RNA mensageiro sai ali do núcleo, vai para o ribossoma, que está no citoplasma, e vai ser lido para que essa informação ela seja expressa. E eu vou sintetizar alguma proteína que seja. Esses microRNAs, que são fragmentos, né, bem menores que os RNAs convencionais, eles podem interagir com os nossos RNAs mensageiros, né, e isso pode ser interessante porque quando esse microRNA interage com a estrutura do RNA mensageiro, ele pode prejudicar, ele pode, na verdade, suprimir, impedir momentaneamente que a fita de RNA mensageiro ela esteja sendo lida, né, como ela deveria ser para a fabricação de proteínas que fossem de interesse daquela célula. Então, a gente tem situações catalogadas em que um microRNA pode suprimir até a informação ali de uns 200 genes, né, aproximadamente. Então, é muita informação que deixaria de ser lida. E a atividade desses microRNAs hoje acaba sendo estudada também dentro do grupo, dentro dos estudos aí da epigenética. Essa aqui é uma imagem que eu tinha adaptado há um tempo atrás, mostrando que, geralmente, quando você tem modificações epigenéticas que são diretamente lançadas sobre a estrutura, a molécula do DNA, lembrando que nós não estamos falando de alterar a sequência do DNA, que isso fique claro, as reações de metilação, certo? Elas vão ocorrer principalmente em resíduozinhos de citosina, né? Que estão lá na sequência do DNA, e essa reação aqui de metilação, quando ela acontece, olha, observe esse quadro aqui abaixo, ela vai estar relacionada com repressão da informação gênica, tá? Então, a gente vai, na verdade, estar impedindo a leitura de uma informação que tivesse ali para a gente disponível, tá? Lembrando que nós temos enzimas que fazem a metilação, como o caso das DNA metilases. Então, eu vou suprimir essa informação, como foi dito, mas nós temos também enzimas que são ditas desmetilases, que a lógica seria, então, o oposto, né? Se eu vou desmetilar, eu vou impedir que essa metilação ocorra, eu vou estar falando a favor da leitura da informação lá naquela sequência genética. Quando nós falamos das histonas, que são essas estruturas esféricas aqui, são proteínas, se você observar, a sequência de DNA está enovelado, né? Essas proteínas nas histonas, nós temos dois caminhos aqui. Nós temos a metilação, né? Que ela vai continuar falando a favor de reprimir a leitura, né? Reprimir a informação. E lembrando que a gente acabou de falar das reações de acetilação, né? Nessas reações de acetilação, seria o oposto. A gente iria falar a favor da ativação gênica. Nós iríamos desenovelar e expor aquele gene para que RNA mensageiro seja montado, para que síntese proteica possa, então, aumentar. Então, nós temos enzimas que são catalogadas, que são chamadas de histonas metilases e desmetilases, e as histonas acetilases e desacetilases, que conseguem estar fazendo as reações de metilação e acetilação, ou impedindo que estas aconteçam, respectivamente, como aqui foi citado. Então, está aqui, ó, a epigenética tem seu efeito biológico a partir de mudanças químicas,
que podem acontecer na molécula de DNA e também, em especial, nessas proteínas nas quais o DNA está enovelado, né? Seriam aí as proteínas conhecidas como histonas. Lembrando também que os microRNAs hoje são estudados como sendo uma terceira via de mecanismos que podem estar ali interferindo na leitura dessas informações. Bem, então esse é o principal que a gente tem dentro de conceitos epigenéticos que estão ligados aqui no que foi discutido com vocês, que é importante estar lembrando disso quando estiver revisando o material. A gente vai entrar agora em uma sequência de debate que fala um pouquinho de oncogênese, mecanismos de carcinogênese, mutagenicidade e até mesmo metástase ali mais à frente. Tá? Bem, antes de falar desses mecanismos todos, é interessante deixar aqui, expor aqui alguns conceitos, coisas que são mais básicas, para jogar isso dentro dos mecanismos que vão ser discutidos ali mais à frente. Então, a gente tem alguns conceitos, como o conceito de oncogene, de proto-oncogene, que são importantes de serem destacados. Os oncogenes, eles, na verdade, codificam algumas proteínas. Nós temos, habitualmente, sequências do nosso código genético que correspondem a esses ditos oncogenes. E esses oncogenes, eles servem para codificar proteínas que promovem multiplicação desordenada da célula e que se convertem ali, converteriam essa célula a um comportamento maligno. Então, o termo onco, né, ele subentende o distúrbio, o distúrbio do desenvolvimento, da multiplicação, do aumento de volume, do aumento numérico, né, desses grupos celulares. Então, se um oncogene está se comportando como tal, né, ele pode, na verdade, estar levando a um aumento, né, de fabricação de proteínas que vão, de maneira desorganizar, vão prejudicar a multiplicação celular que outrora acontecia de modo coordenado. Agora, olha que interessante. O termo proto-oncogene, por mais que ele assuste, né, porque a gente lê aqui essa partezinha chamada onco, mas em condições normais, existem genes que participam habitualmente do controle da proliferação celular, né, dentro do nosso organismo. Então, quando o tecido está em homeostase, está em equilíbrio, a taxa de divisão celular está equilibrada, a gente se refere à existência e à leitura desses proto-oncogenes que estão habitualmente trabalhando ali. Tudo isso de modo controlado. Então, esses proto-oncogenes, vamos pensar assim, eles são do bem e a leitura deles, a expressão deles, vai estar dando origem, por exemplo, a proteínas que nos ajudam a regular e controlar o nosso ciclo celular. Agora, quando esses proto-oncogenes, por algum motivo, eles são alterados, né, ou a atividade deles é prejudicada, a gente pode correr um risco, porque, por exemplo, se eu tenho uma alteração de um proto-oncogene, ele pode passar a ter um comportamento, como está lá no início, né, do texto, de um oncogene, propriamente dito, e a partir dali eu posso ter a origem de tumores e perda do controle desse ciclo, do controle do ciclo celular, como acontecia anteriormente. Então, a designação de proto seria fazer referência a um gene normal e essencial, né? Agora, quando a gente tem uma alteração justamente nesses proto-oncogenes, o comportamento dessa célula passa a ficar perigoso, principalmente para os mecanismos de controle do ciclo celular. Os oncogenes seriam o contrário, né, desses genes supressores de tumores. Eles têm um caráter mais dominante, infelizmente, e basta uma única cópia do oncogene no genoma para já conseguir causar transformações nessa célula normal e uma possível célula cancerosa. Porque esses oncogenes, as alterações ditas aqui, elas são exatamente alterações em sequências genéticas que têm relação com o controle do ciclo celular. Então, ele acaba encaminhando essa célula, né, com uma disfunção, um aumento de volume e aumento numérico dela, infelizmente, para o crescimento e formação de um tumor, né, que a gente geralmente observa. Bem, existem vários genes que são genes importantes porque eles são vistos como genes de supressão tumoral. Então, habitualmente, a gente consegue observar que são genes que estão ali trabalhando a nosso favor
e estão impedindo que a célula perca o controle do seu ciclo celular. Então, alguns desses genes, né, eles codificam proteínas que vão, por exemplo, manter a célula lá na fase G0, né, que na verdade seria fora do ciclo de mitose, essa célula seria incapaz de se tornar, então, uma célula maligna. Então, existem dois genes aqui que são importantíssimos, que é esse RB e o gene da P23, né? A RB, ela está relacionada com retinoblastoma. A gente vai comentar um pouquinho sobre mecanismos dessa proteína do retinoblastoma, PRB, lá mais à frente. Mas um dos grandes que é citado aqui, muito importante que é citado, é da P53, até porque 50% da totalidade dos cânceres que são catalogados, eles percebem que, para além de outras alterações que aconteceram no material genético, havia também uma alteração no gene da P53. Então, quando você tem a P53 em disfunção, você tem uma chance maior de não ter alguns mecanismos de controle, de reparo dentro do ciclo celular, e isso vai acabar te levando ao desenvolvimento, crescimento de tumorações. Tá? Bem, então, só para fechar o raciocínio, oncogene, proto-oncogene e gene supressor tumoral, só para a gente deixar isso aqui bem redondo. Os oncogenes seriam genes que, quando expressos, causam aparecimento de uma neoplasia, né? O proto-oncogene, ele é um gene essencial, né, para grande parte dos processos celulares, ali, biológicos, vitais, são genes que estão controlando corretamente, de modo equilibrado, a multiplicação e a diferenciação das células daquele tecido, para que aquilo não vire uma neoplasia, né? Em seu estado natural, esses proto-oncogenes vão estar comandando, coordenando a divisão celular de maneira controlada, de maneira fisiológica, né? O ciclo celular daquela célula vai acontecer normalmente se esses proto-oncogenes estiverem ali trabalhando de modo equilibrado. E os genes que são ditos supressores de tumor, eles estão especificamente envolvidos com o controle da multiplicação e diferenciação celular. Então, esses genes que são ditos supressores tumorais, como o RB, que é do retinoblastoma, e a P53, que foram citadas, eles funcionam, quando eles são necessários à atividade deles, leitura e expressão deles, eles vão levar a mecanismos que servem como uma espécie de sistema de freio dentro do processo de divisão celular. Porque freando essa célula dentro do ciclo, dentro do seu ciclo celular, a gente tem mais condições, por exemplo, de estar, nesse caso, dando tempo para que haja uma verificação, se essa célula é viável ainda de prosseguir no ciclo ou não, ou se ela tem que ser programada para ser eliminada, como, por exemplo, na morte programada por apoptose. Não pode deixar uma célula imperfeita passar adiante, porque o risco da geração de uma tumoração seria aí muito grande. Né? Então, não é do nosso interesse uma situação como essa. Bem, e os mecanismos de aparecimento dos oncogenes? A partir de um gene que outrora era normal, né, conhecido como proto-oncogene. Então, o proto-oncogene estava ali trabalhando, tudo bem, tranquilo, e de repente ele passa a ter um controle mais descoordenado, ele passa a ter um comportamento de um oncogene. Né, como é que mecanismos, que possibilidades estão por trás disso. Então, a gente tem aqui uma situação interessante, vista aqui nesse item A, né, dessa imagem, que é o seguinte: se você observar aqui em cima, eu tenho um proto-oncogene. Então, esse proto-oncogene está tranquilo ali, uma sequenciazinha genética que ela guarda informações que tem relação com o correto controle da divisão, do diferenciamento das células daquele tecido. Então, o que está acontecendo aqui em A é uma situação convencional, uma situação fisiológica, uma situação equilibrada. Essa sequenciazinha aqui deu origem a um determinado RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro foi lido, produziu uma proteína normal, que geralmente é uma proteína que está envolvida com o controle do ciclo celular ou a diferenciação celular. Então, não tem nada de errado acontecendo aqui dentro desse item A. Agora, quando você olha aqui o item B, você vê que por algum motivo houve uma mutação, uma alteração nessa sequenciazinha do proto-oncogene. Então, lembra que lá no começo dos nossos slides, a gente falou sobre vários possíveis tipos de mutação, de alteração, né? Deleção, inserção. Então,
estava lá as mutações pontiformes, né? Então, estava lá no início, quando a gente classificou e descreveu. Então, vamos partir do princípio que houve uma alteração aqui, nessa sequência do próton-oncogene, gerando um produto que vai ser um produto mutado. Se você observar, o RNA mensageiro que é criado, ele tem um formato diferente do RNA mensageiro que seria, então, esperado. Por quê? Porque essa sequência aqui do próton-oncogene foi modificada também. E quando esse RNA mensageiro aqui ele for lido, ele vai acabar dando origem a uma proteína mutada, uma proteína que é uma proteína alterada. Então, essa proteína mutada alterada, ela pode ter caráter de uma oncoproteína. Ela pode ter uma sequência errônea que vai estar relacionada com um desequilíbrio no ciclo de divisão celular, enfim, um prejuízo para aquela célula. Temos o item C, que ele fala sobre um dos mecanismos que foi citado lá atrás também, que era o da hiperexpressão gênica, a partir da inserção de algum agente promotor. Por exemplo, o que aconteceu aqui? Se você observar, próximo a essa região do próton-oncogene, foi acrescentado uma sequência genética que não existia antes. Pode ser, por exemplo, o material genético de um vírus, né? E aí, como esse material genético, dito aqui, a gente vai falar que essa situação foi a inserção de um promotor, vamos falar em promotor viral, tá? Então, como esse material genético extra, ele está muito próximo da região aqui do próton-oncogene, isso altera a forma com a qual nós fazemos a leitura da fita de DNA nessa região. Eu posso estar correndo o risco, por exemplo, de criar uma quantidade muito grande, muito maior de fitas de RNA mensageiro aqui. E isso acontece também, como a gente vê aqui no item D, nos casos de amplificação gênica, onde aquela sequência está repetida várias vezes. E quando eu tenho aqui várias fitas desse RNA mensageiro, como em C e como em D, a gente aumenta a síntese de determinada proteína. Então, em algumas situações, isso pode não ser muito interessante para a célula, né? O aumento dessa síntese proteica por conta dessa hiperexpressão, por conta dessa amplificação. Isso pode falar mais a favor de uma perda do controle do ciclo celular e da diferenciação dessa célula, do que uma situação de equilíbrio, de homeostase, como a gente vê e descrevemos aqui no item A, dessa imagem. Então, se você observar, a gente tem que procurar a justificativa de possíveis alterações na estrutura desse próton-oncogene para justificar que, a partir daquele momento, ele tomou o comportamento de um proto-oncogene, como a gente costuma dizer. Bem, alguns mecanismos, ainda falando um pouquinho sobre esses mecanismos de modificação, né, do próton-oncogene para que a partir dali apareça, né, um oncogene. Então, os proto-oncogenes podem se tornar oncogenes quando, né? Item 1, que é importante a gente saber aqui dessa alteração, quando há alteração da estrutura desse gene, por uma mutação, né? Como a gente viu na imagem anterior. Então, eu vou começar a fabricar proteínas anormais, que seriam chamadas de oncoproteínas. Item 2, vimos também lá na imagem anterior, quando você tem aumento da expressão gênica, a função está muito exacerbada. Ou quando eu tenho hiperexpressão, porque eu acrescentei um promotor, uma sequência genética a mais, próxima do local onde o próton-oncogene estava, que é o caso das infecções virais, o vírus acrescenta o DNA dele, né? A gente viu isso na imagem anterior, olha aqui, ó, o promotor viral, né, daquela infecção viral, essa sequência do vírus ficou próximo aqui da região do próton-oncogene, ou então pela amplificação gênica, quando você tem aumento de cópias daquela sequência do gene, você acaba produzindo uma quantidade muito exacerbada, que não é interessante, de determinadas proteínas. Então, essa hiperexpressão resulta numa carga maior de proteínas, né, que, assim, mas não são proteínas normais? Podem ser proteínas, inclusive de estrutura normal, mas o fato de você estar sintetizando uma carga proteica muito grande, você corre o risco de estar estimulando a proliferação celular de modo mais exacerbado, que não é interessante quando a gente pensa na geração de tumores, na geração de cânceres aqui. Bem, vamos falar mais especificamente sobre alguns dos genes que a gente pontuou lá atrás
como sendo genes supressores, né, de tumores, genes que têm a brilhante função de estarem aí impedindo que essa célula ela perdesse, descoordenasse esse ciclo celular, né, de alguma maneira. Então, o PRB, essa proteína do retinoblastoma, frente aos mecanismos de oncogênese, geralmente são estudados, tanto ela quanto a P53, que vai ser citada ali mais à frente. Então, inicialmente, os casos de uma tumoração conhecida como retinoblastoma, os estudos desse tipo de tumor é que fizeram que se chegasse à descoberta da chamada RB, né, a proteína aí do retinoblastoma. Então, na verdade, não está relacionado só a esse caso do retinoblastoma. Tempos depois se descobriu que existem essa PRB, existem praticamente todas as células do nosso corpo, mas como ela já tinha sido, a nomenclatura que foi criada, o nome que foi dado foi PRB, fazendo referência ao retinoblastoma, acaba que esse termo, essa classificação ficou, né? E na literatura isso depois não foi mudado. Então, o corpo ele produz sim um fator de supressão tumoral, que é uma proteínazinha codificada pelo gene RB, que é chamado pelo gene RB, que é chamada então de proteína do retinoblastoma, né, a PRB. E como que funciona isso? Como que essa proteína importante, então, ela pode suprimir a oncogênese, qual a relação que isso tem com o ciclo, né, com o ciclo celular? Então, tem aqui resumido alguns dados que são importantíssimos de serem conhecidos quando a gente fala aí da PRB. Essa proteína, quando ela não está fosforilada, né, essa proteína PRB, ela vai se ligar a um fator de transcrição, né, que vai estar impedindo que o DNA ele fique livre, fique solto, com sequências genéticas aí livres, para possivelmente transcrever genes que estariam acelerando, que estariam dando andamento dentro do ciclo celular. Agora, se porventura algo acontecer e essa proteínazinha, né, PRB, ela for fosforilada, isso vai modificar a estrutura dessa proteína, ela vai ficar, na verdade, inativa, a gente não vai ter muita atividade dela, e uma vez que a proteína PRB esteja inativa, ela vai, infelizmente, deixar livre o fator de transcrição, não vai ter como ela se ligar no fator de transcrição para neutralizar um pouco ele, e se esse fator de transcrição ficar livre, né, o DNA ele vai ativar o DNA e vai aumentar a multiplicação e acelerar a divisão celular. Então, se a proteína PRB estiver alterada por alguma mutação, por exemplo, ela pode deixar de conseguir estar se ligando nesse fator de transcrição. Então, ela não vai conseguir trabalhar cumprindo o papel dela, que seria de inativar esse fator de transcrição. E, infelizmente, as células vão ficar avançando no ciclo celular, vão ficar passando da fase G1 para a fase S, vão ficar tornando-se permanentemente ativadas e causando uma proliferação anormal. Isso pode ter uma relação direta com o crescimento e desenvolvimento de tumores. Então, aqui a gente vê o seguinte, ó, em uma situação normal, a proteína do retinoblastoma, a PRB, ela não está fosforilada. Então, quando ela não está fosforilada, ela se liga nesse fator de transcrição, conhecido como E2F, e se a proteína PRB, né, a proteína do retinoblastoma, se liga nesse fator, ela inativa esse fator de transcrição e a gente não vai ficar, esse fator de transcrição não vai conseguir ficar excitando, estimulando a leitura do material genético, não vai conseguir ficar estimulando o ciclo celular e aumentando a divisão celular. Agora, se eu tiver sofrido alguma mutação justamente no gene que codifica essa proteína, se essa proteína aqui do retinoblastoma tiver muito, ou tiver alterada, ou tiver, por exemplo, fosforilada, ela está inativa. Então, ela não consegue se ligar nesse fator aqui, dito fator de transcrição, né? Então, se ela não consegue frear o fator de transcrição, ele fica livre e ele vai interagir com o nosso código genético. E isso vai, então, aumentar a expressão gênica e vai falar a favor de um maior risco de câncer. Porque essa leitura aqui da informação, ela vai estar muito excitada, muito estimulada, o ciclo celular vai avançar e a taxa de multiplicação e divisão celular vai estar muito exacerbada também.
Aqui é uma outra imagem, só que do livro do Robbins, né? Mas só para mostrar, é o mesmo esquema que foi explicado na imagem anterior, só que é uma ilustração um pouquinho diferente, né? Aqui a gente tem o fator de transcrição, ó, conhecido como E2F, né? Então, esse fator de transcrição aqui, ele consegue se ligar no nosso material genético e consegue estimular a um aumento da transcrição, da leitura desse código, né? Então, se você observar, essa estrutura que está acima é a minha proteína do retinoblastoma, mas ela ou está alterada, ou, como acontece aqui nessa imagem, ela está hiperfosforilada. Então, quando ela está hiperfosforilada ou alterada, ela não consegue, por sua vez, inativar esse fator aqui, né? O E2F. Agora aqui não. Aqui na direita, nesse esqueminha da direita, está tudo acontecendo muito bem. A proteína do retinoblastoma está hipofosforilada, ela não está fosforilada assim demasiadamente, então ela vai se ligar e vai inativar, vai conseguir inativar o fator aqui de transcrição, né, o fator de iniciação, o E2F. Então ele não vai estar interagindo, né, com o material genético de modo a conseguir ampliar essa expressão gênica. As estonas aqui vão estar trabalhando direitinho, vão ficar suprimidas, né? Esse material vai ficar compacto e novelado, e a gente não vai estar forçando um avançar desse ciclo celular que iria culminar com uma taxa de divisão celular muito exagerada. Bem, mas não existe só a proteína do retinoblastoma. Nós temos também a P53, outro importante também. O gene que codifica a P53 é outro importante gene que tem relação com essa supressão de tumores que a gente está aqui citando. Bem, esse gene que codifica a proteína P53, ela é uma proteínazinha de 53 mil Daltons, né, 53 kilodaltons. A ausência de um alelo desse gene, ele está relacionado, por exemplo, com uma síndrome, né, de Li-Fraumeni, e nessa síndrome há uma incidência muito grande de determinados tipos de cânceres, como, por exemplo, cânceres de mama e leucemias também. Então, quando eles estudaram essas categorias de tumores aqui em específico, e eles viram que, estudando o código genético dessas pessoas, havia uma alteração justamente no gene que tinha relação com a P53, eles aprofundaram algumas teorias e depois comprovaram que, de fato, parecia que essa proteína tinha uma relação muito íntima com o controle do ciclo celular também. E depois eles foram descobrir que, na verdade, aproximadamente 50% de todos os tumores de caráter malignos em humanos, de plano de fundo, você tem uma possível mutação ou uma deleção, por exemplo, do gene da proteína P53. Então, esses tumores com a P53 defeituosos, foi uma outra informação que foi descoberta mais à frente, eles são, inclusive, tumores que tendem a ser bem mais invasivos, né? Provocam muitas metástases, se difundem do seu nicho de origem, com implantação dessas células tumorais aí em tecidos secundários. Tá, mas então, para além dessas estatísticas aqui, como que funciona de fato a P53? Por que que é tão perigoso assim a gente ter uma disfunção nesse gene e na expressão dessa proteína P53? Como é que ela iria estar suprimindo a oncogênese, como ela iria estar ajudando a regular o ciclo celular, nesse caso. O gene P53, ele é um grande defensor do nosso DNA, né? Um grande protetor. Então, o que a gente tem que imaginar aqui é que quando você tem um DNA defeituoso, a gente pode meio que perceber essas possíveis alterações, e a gente vê muito isso nas células cancerosas, e existe um mecanismo que passa a ser ativado a partir de uma situação como essa. Né? Olha só que interessante isso aqui, ó, P53 versus tratamento radioterápico, né, a radioterapia. O gene da P53, ele tem um papel central no tratamento do câncer, baseado na técnica de radioterapia. Isso aqui daria uma questão interessante, inclusive, para ser discutida. Por quê? Porque qual é o propósito da radioterapia? O propósito dessa radioterapia é atacar aquele grupo, aquela região onde você sabe que tem as células cancerosas. Você, por conta da radioterapia, dessas ondas aqui, provocaria lesões
nessa sequência do DNA da célula tumoral, nós iniciaríamos um processo de morte celular por apoptose, uma morte programada, que inclusive é um padrão de morte ligado à atividade da P53, porque existe uma regra dentro do ciclo celular que diz assim, se a célula está lá em divisão e a gente detecta que houve uma alteração, olha aqui, ó, que é o que a radioterapia faz, uma alteração estrutural naquele material genético, nós podemos selecionar aquela célula defeituosa e eliminar ela por apoptose, até mesmo por precaução. Então, as células que são cancerosas, mas com o gene P53 danificado, elas infelizmente não vão conseguir, a gente não vai conseguir ter sucesso com o tratamento radioterápico, né? Por quê? Porque a gente incide a radioterapia, altera o DNA, provoca uma lesão, só que como eu não vou ter a expressão da P53 ali, eu não vou conseguir fazer com que essa célula que foi afetada pela radioterapia, de fato, entre em apoptose e seja eliminada. Então, não adianta muito usar a radioterapia, justamente em grupos celulares ali de tumores em que o gene P53 não está mais ativo. Então, normalmente, se o gene estiver ativo e a proteína P53 estiver trabalhando a nosso favor, a gente vai conseguir suprimir a formação de cânceres, e isso acontece por diversos mecanismos. Essa P53 ela pode impedir, por exemplo, junto com o auxílio aí, a ajuda de algumas proteínas intermediárias, que essas células elas sofram danos no DNA e entrem, por exemplo, na fase S, né, lá do ciclo mitótico. A gente freia o processo até que o DNA ele possa ser reparado. Essa é uma das opções. Outra situação interessante que acontece é que a P53 auxilia, de algum modo, que a literatura não consegue descrever muito bem, mas ela auxilia a correção de possíveis danos na sequência do DNA, e o gene ele está relacionado com sua capacidade de desencadear os mecanismos de apoptose em uma situação em que existe um dano significativo na sequência do DNA e a gente não vai conseguir recuperar de fato aquela molécula como a gente gostaria. Então, se há uma alteração significativa, né, no material genético, a P53 existem mecanismos que ela tem um envolvimento em que eles decidem por programar a morte dessa célula, de fato, aí, por apoptose. Então, essa imagem, ela resume um pouco disso que está sendo comentado. Então, vamos imaginar, por exemplo, que ou por radiação, ou por agente químico, ou por algum erro de replicação, infecção viral, seja lá o que for, a gente vai promover uma lesão, né, nessa cadeia aqui do DNA, e isso aqui resultou em uma mutação. Então, quando isso acontece, o que acontece? A gente vai ativar alguns genes, esse CDKN1A, né, ela codifica alguns inibidores aqui do ciclo celular. Isso acontece sempre que a P53 começa a ser produzida e ela está aqui em alta. Então, a P53, na sequência, ativa genes para aumentar a produção dessa segunda proteínazinha aqui, que é a P51, já que a gente vai entender a importância disso. É como se fosse uma reação em cascata que vai estar acontecendo aqui. E quando eu aumento o nível da P21, né, a gente vai conseguir inibir a ação dessa CDK aqui. Essa CDK ela estaria atuando em cima da proteína do retinoblastoma, que foi citada anteriormente, mas quando você tem uma inibição dessa CDK, você não vai estar fosforilando a proteína do retinoblastoma. Vamos lembrar a importância disso aqui. Eu preciso da proteína do retinoblastoma realmente na sua forma hipofosforilada, né? Porque se ela tivesse hiperfosforilada, ela seria inativa. Mas aqui eu estou conseguindo manter ela na sua forma, na sua conformação de baixa fosforilação. Então, a proteína do retinoblastoma, por sua vez, está livre para poder estar atuando, e ela vai estar inativando o fator de transcrição. A gente viu lá o E2F, né? E uma vez inativando esse fator de transcrição, a gente vai estar bloqueando momentaneamente o ciclo celular, e aí eu posso ter duas situações aqui a meu favor. Eu posso ter tempo suficiente para tentar corrigir o DNA,
Mas se o dano nesse DNA for significativo a ponto de que a gente julgue que é inviável prosseguir com reparo, se esse reparo for ineficaz, nós podemos, na verdade, ativar na sequência proteínas pró-apoptóticas, né, genes de proteínas pró-apoptóticas, como o BAX, que vai ser discutido mais à frente, e essa célula vai ser estimulada a entrar em apoptose. Então, por segurança, é mais interessante eliminar essa célula, né, e tirar ela, descartar ela da jogada. Então, olha que interessante. Quando a gente tem um comportamento estranho, fruto de uma mutação, a presença da P53, só recapitulando, aumenta a expressão da P21, que é uma outra proteína, que por sua vez inibe as CDKs, e essas CDKs inibidas, elas não irão conseguir fosforilar a proteína do retinoblastoma. Então, se eu mantiver a proteína do retinoblastoma hipofosforilada, ela vai estar conseguindo bloquear essa mitose aqui e frear esse ciclo, né? Porque a gente vai impedir a atividade do fator de transcrição, e isso vai dar tempo ou para a célula reparar o DNA, ou por decidir, por se entrar em uma morte programada dessa célula, que seria, então, por apoptose. Então, o oposto aqui, a lógica, né, do oposto aqui também é válido de ser citada. Se eu tenho alterações no gene da P53, ou esse gene da P53 está suprimido, eu não vou ter essa cadeia de eventos, que são eventos protetores, né? Por isso que a P53 é a guardiã do nosso DNA. São eventos protetores que podem, na verdade, poderiam, na verdade, ao final, culminar com um reparo. Então, sem a P53, esse ciclo celular fica solto, fica desenfreado, e essas lesões, essas mutações, essas alterações, elas passam despercebidas, e uma célula-mãe com a mutação vai se duplicando, gerando células filhas que contêm a mesma mutação, e esse problema vai perpetuando dentro do nicho de células que está se multiplicando ali naquele tumor, tá? Então, aqui é uma imagem do livro do Robbins, só mostrando um pouquinho sobre a importância, né, dessa P53. Aqui está mostrando a P53 aumentando a presença da P21, e essa P21 inibindo as CDKs, que por sua vez vão deixar o gene do retinoblastoma em paz e conseguindo atuar. E como a gente viu lá atrás, em situações em que o dano é bem significativo, bem permanente, a gente consegue ativar outras proteínas que são pró-apoptóticas, como o BAX, e elas vão levar uma cascata específica em que essa célula ela seria eliminada, inclusive aqui por apoptose, né? Então, uma situação normal em que a P53 conseguisse estar atuando, a gente veria um mecanismo como esse. Bem, agora falando de carcinogênese, né? Que etapas, será que existem etapas, ditas etapas de carcinogênese? Existem curiosidades, condições que são inerentes a cada uma dessas etapas, até que a gente possa falar de fato na geração desse tumor e numa situação mais drástica ao final, até mesmo na disseminação desse tumor. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. Aqui tem que ficar claro que a partir de uma célula normal, que ela tem contato com fatores que vão ser promotores dessa carcinogênese, e às vezes é o único contato, né? Essa alteração genômica ela já pode acontecer. A gente tem uma primeira etapa, que é conhecida como etapa de iniciação, né? São as etapas da carcinogênese. E aí, podem ter situações em que essa célula dita iniciada, antes dela entrar numa expansão clonal, antes dela criar outras células que têm o mesmo defeito que ela, a gente vê uma etapa, dentro da linha de tempo, em que às vezes essa célula ela tem um contato prolongado, um contato repetido com os mesmos fatores aqui promotores. Então, seria uma etapa dita etapa de promoção, né? Esse momento aqui, dentro da linha das etapas da carcinogênese, ela ainda é reversível, né? Então, é aquela fase, por exemplo, que o fumante, ele está anos expondo as células lá do epitélio bronco, aos fatores químicos do cigarro, mas ele ainda não tem, tecnicamente, um tumor. Ele tem uma alteração, uma metaplasia, uma diferenciação celular, mas que ainda não é um tumor. Então, se ele parar de expor a célula dele
aqueles componentes, pode haver ali uma possível solução, tá? Bem, mas aí chega numa fase em que essas alterações que ocorreram naquela célula já são irreversíveis e a gente vai ter crescimento, expansão significativa daquele tumor, né, que já foi criado. Então, eu estou numa próxima etapa, que é chamada de etapa de progressão. Aqui nessa etapa de progressão, ela já é irreversível, né, não tem como voltar atrás, já houve uma disseminação, uma diferenciação tal, em que eu tenho um tumor propriamente ali, e eu posso ter, vamos ver inclusive mecanismos de como isso ocorre ali mais à frente. O pior pode acontecer, que é do nicho primário, que nesse caso aqui está o pulmãozinho, né, seria um câncer de pulmão, a gente ter disseminação, a gente ter metástase para outras regiões, para outros órgãos dentro do organismo. Então, aqui eu fui pontuando algumas características dentro de cada uma dessas etapas, né? Ó. O agente carcinogênico induz alterações genéticas permanentes. Isso pode já acontecer aqui em iniciação. Nessa segunda fase, que é a de promoção, a célula que foi iniciada, ela vai ser estimulada a ficar proliferando, amplificando o clone dessas células que foram alteradas, né? E aqui entende-se que está tendo um contato prolongado com esses agentes aí, promotores. Nessa etapa de progressão, o clone que já foi transformado, aquela célula já alterada, se prolifera, o tumor cresce, como a gente comentou, surgem células com potencial de metástase, né, que pode então dar o pontapé para essa última etapa, que seria a disseminação, onde aí essa neoplasia vai começar a aparecer em sítios diferentes, às vezes até distantes, em relação ao foco inicial, onde esse câncer aí ele estava localizado. Tá? Então, a gente tem aqui iniciação, promoção, progressão e disseminação. Então, esse processo ele é multifásico, ele é cheio dessas fases, é um processo que ele é complexo, né? Falar de carcinogênese é um processo complexo, depende de fenômenos aí genéticos e epigenéticos, né, que culminam com o surgimento dessas células alteradas, que têm capacidade de serem células imortalizadas, né? O câncer ele tem isso e adquirem capacidade de se multiplicar de modo autônomo, independente de outros fatores de controle aí do ciclo celular. E, numa pior hipótese, até mesmo de invadir tecidos vizinhos, que é o caso aqui da etapa de disseminação, onde, infelizmente, vai estar acontecendo já a metástase, né? Então, algumas curiosidades que têm que ficar claras. Aqui dentro dessa faixa de iniciação, a iniciação ela pode ser induzida por uma única aplicação do agente carcinogênico, por um único contato, às vezes mesmo uma baixa dose. Então, uma única célula iniciada, ela pode, a partir dali, já segurar uma alteração e gerar células filhas que têm essa mesma alteração e está progredindo com a origem de um tumor. Isso aqui é uma questão interessante, já vi questões de verdadeiro ou falso, brincando com isso aqui, questionando se de fato, nessa etapa de iniciação da carcinogênese, a partir de uma única célula a gente já poderia originar um tumor, e de fato, sim, é possível. Já nessa etapa de promoção, depende muito do contato mais prolongado, né, com o agente promotor, né, que precisa ser aplicado após essa etapa aqui do iniciador, após a etapa de iniciação. Então, eu altero uma primeira célula, ok, eu cumpri a etapa de iniciação, mas é interessante, se a gente for olhar na direção da formação do tumor, para concluir essa formação do tumor, na etapa de promoção, que é um processo ainda reversível, a gente vê mais isso acontecendo com indivíduos que são teimosos, eles ficam ali se expondo ao mesmo agente por muito tempo, como o caso da química do cigarro, que está sendo consumido ali por anos. Né? Então, tá aqui, ó, mais informações sobre cada uma dessas etapas. Na etapa de iniciação, a gente tem uma transformação dessa célula com modificações genômicas, que vão estar alterando a resposta dessa célula com o meio ambiente. Essa célula pode começar a se modificar, a se multiplicar de modo mais autônomo. Essa célula iniciada, ela é menos responsiva ao controle, por exemplo, do ciclo celular. No entanto, uma única célula iniciada, sozinha, ela não vai tecnicamente originar, né, um tumor. Né? A gente pode ter como consequência, sim, um câncer lá na frente, mas é interessante que a gente observa que o corpo, em situações de homeostase, ele pode conseguir eliminar essa célula que foi iniciada por apoptose, né, por exemplo.
O iniciador é sempre uma substância mutagênica, né? Essas substâncias que têm caráter eletrofílico, que fazem, que possuem nucleófilos, que são regiões da sua estrutura que parecem radicais livres, que atacam a estrutura de proteínas, de RNA ou de DNA, geralmente têm potencial para serem substâncias mutagênicas. Muitos agentes químicos são capazes, por exemplo, de estar ativando proto-oncogenes ou inativar alguns genes supressores de tumor, fazer modificações em proto-oncogenes para que eles passem a ter o comportamento de um oncogene, por exemplo. E nem toda agressão ao DNA, tecnicamente, levaria a uma transformação danosa, né, dessa célula. A gente falou que essa célula pode ter os genes de reparo ativos, a P53, por exemplo, pode estar trabalhando ali ativamente, e isso pode estar levando à capacidade ainda de recuperação de possíveis lesões que esse DNA ele tenha sofrido. Já na etapa da promoção, a gente está tendo proliferação e expansão daquelas células que foram já alteradas, iniciadas. A multiplicação dessas células iniciadas é um fenômeno indispensável para você fixar, para você garantir que aquela alteração no gene ela seja mais permanente, que é o que vai ser visto numa etapa que é irremediável, né? Uma etapa que não tem mais caminho para você fazer reparos no DNA, que é a etapa seguinte. E a multiplicação dessa célula vai aumentando a probabilidade também de que novas mutações que ainda não existiam, elas passem a aparecer. A promoção é um processo bem mais demorado, ele leva ali às vezes anos, né? Com contato com esse agente promotor, que pode ser reversível. No caso do cigarro, esse indivíduo ele pode, por exemplo, antes do surgimento, tecnicamente do surgimento do tumor, ele pode optar por parar de fumar. E geralmente, se você para de expor o teu corpo a esse agente promotor, caso esses genes de reparo ainda estejam ali disponíveis e funcionais, a gente consegue regredir, consegue fazer com que esse processo de carcinogênese ele seja regredido. Esses agentes promotores, geralmente, são substâncias que têm em comum propriedades de inflamar, de irritar os tecidos. Quando você tem um contínuo dessas ações irritativas, inflamatórias, você geralmente leva a um status de maior proliferação de células. As áreas inflamadas, elas têm essa tendência. Todo agente, por exemplo, que produz hiperplasia, pode ser um perigoso agente de promoção. Por exemplo, fenóis, alguns hormônios, alguns medicamentos, traumas repetidos naquele mesmo tecido, uma mesma região tecidual, que por muito tempo está sendo traumatizada, afetada, né, machucada. O próprio calor também, incidido sucessivamente sobre aquele tecido. A gente vê isso nos cânceres de pele. Eles podem ser atores de promoção, da etapa de promoção. E ao contrário do iniciador, o promotor não se liga ao DNA e nem provoca mutações. Isso aqui é algo curioso. Porque, assim, lá na iniciação, eu já tenho uma interação mais direta com o DNA, mas aqui o agente promotor, ele cria, na verdade, um microambiente que faz com que essa célula ela possa se proliferar, mantendo essas alterações no DNA e fixando essas alterações no DNA na linha de tempo. Na etapa de progressão, aqui sim a gente já tem modificações biológicas que são permanentes, né, propriamente aí permanentes, cada vez mais agressivo e mais maligno, é o famoso fenômeno de progressão tumoral, que é o que se observa aqui. Essa progressão tumoral vai depender de mutações sucessivas que essa célula ela veio sofrendo e acumulando, e ao surgimento com o tempo de novas populações celulares que são diferentes dentro de uma mesma massa neoplásica. Então, a gente pode se surpreender com uma situação como essa. Tem um nicho de células no tumor, mas o acumulado de mutações nessa etapa aqui de progressão pode ser tamanho que tu pode ter células com mutações distintas dentro de uma mesma massa, tumoral, o que não é algo muito bom também de se observar, não é um indicativo muito positivo. E a velocidade de crescimento, a exigência de fatores de crescimento, de receptores de superfície, do poder de invasão aqui, de metástase, vai ficando cada vez mais proeminente quando a gente chega nessa etapa irreversível aqui de progressão, certo? Bem,
para fechar o raciocínio, tem aqui alguns itens chaves que eu coloquei para vocês, que são as principais alterações, são meio que alterações essenciais para a gente justificar essa evolução dentro da carcinogênese, mas mais que isso, evidenciar a evolução desse tumor para uma transformação de caráter aí maligno. Né? Então, são 7 alterações chaves que geralmente são observadas nessa evolução tumoral. Primeiro, autossuficiência nos sinais de crescimento. Essa célula, quando ela já está ali avançando nas etapas da carcinogênese, ela é uma célula que não fica mais à mercê, ela não fica mais dependente, por assim dizer, ela não fica mais dependente dos fatores de crescimento, dos fatores, dos sinais típicos que um tecido normal teria para iniciar o crescimento de divisão celular. Ela já é independente, ela segue o ciclo celular aí sozinha. Ela é insensível a sinais de inibição do crescimento, como, por exemplo, proteínas de genes supressores, que tentariam frear a divisão celular, não vão mais conseguir frear. Há uma evasão da apoptose, ou seja, essa célula não vai mais conseguir. A gente detecta que há alteração de DNA, mas a gente não consegue fazer a P53, porque a P53 pode estar inativada, como a gente viu que isso acontece em 50% dos tumores. Então, eu não tenho a P53 trabalhando a meu favor para poder fazer uma possível correção desse DNA, ou, como nesse item 3 está dizendo aí, decidir levar essa célula à morte celular por apoptose. O potencial de replicação é ilimitado, não obedece ao envelhecimento celular, não obedece à catástrofe mitótica, ela simplesmente vai indefinidamente se multiplicar. A angiogênese, que é a criação de novos vasos próximo da região do tumor, acaba sendo sustentada, acaba sendo mantida. A gente vai ver que isso é um processo muito comum para tumorações malignas, porque como o tumor maligno ele acaba necessitando de um suprimento sanguíneo, de oxigenação muito grande, ele acaba criando vasos, aumenta-se a rede vascular, que é o que a gente vê aqui na angiogênese, essa rede de vasos que chega até o tumor para estar nutrindo esse tumor. A capacidade de invadir tecidos, de, óbvio, né, sofrer metástase é muito maior aqui, e os defeitos no reparo do DNA já seriam aí significativos. Então, todos esses 7 pontos, essas 7 situações, elas falam a favor da evolução para uma tumoração, uma transformação maligna dessa célula. Bem, vamos falar então, para a gente estar fechando esse primeiro bloco, né, esse primeiro raciocínio, vamos falar um pouquinho a respeito da metástase, né? Então, existe dentro desse estudo das tumorações, tumores aí que têm caráter maligno, existem estudos do que a gente chama de cascata metastática, né? Então, a gente vai ver que essas células do tumor, elas vão conseguir invadir a matriz extracelular, que é a MEC, a gente vai sofrer, produzir uma disseminação vascular. Essa disseminação ela pode ser, às vezes, por capilar linfático, mas tipicamente é por vaso sanguíneo. A gente vai ver exemplos aqui nesse mecanismo em que essas células que estão sofrendo metástase vão se disseminar por vasos sanguíneos e vão estar se realojando, essas células tumorais vão estar se realojando no tecido secundário, que vai ser o tecido afetado pela metástase. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre essas 8 etapas aqui que se seguem, tá? Vou fazer um intervalo aqui para esse primeiro vídeo e vou iniciar depois do segundo vídeo, e no início desse segundo vídeo eu vou começar descrevendo cada uma dessas 8 etapas aqui da metástase para vocês.